Oi, professor Felipe, muito obrigado por aceitar participar dessa entrevista. Essa conversa faz parte de um trabalho de disciplina do exercício profissional biomédico ministrado pelo professor Gabriel Queiroz. O objetivo da entrevista é discutir sobre docência e pesquisa científica, buscando compreender como essas duas áreas se relacionam e influenciam a prática acadêmica e profissional na biomedicina. Agradecemos desde já por compartilhar suas experiências e percepções sobre o tema. Para começarmos, gostaria de saber o que motivou você a seguir a carreira de pesquisador, em que área da ciência exerce atualmente? Tá, obrigado aí pelo convite, né? Um prazer sempre conversar com vocês aqui. Então, as coisas vão acontecendo, né? Na vida da gente, aí eu vou falar especificamente por que eu escolhi, né? Desde meu ensino médio, eu tinha um professor na época que eu já reconhecido mundialmente, que era pesquisador, e era um pesquisador na área de genética. E aí, dentro disso, ele me fez me encantar por essa área, que é o professor Roberto Meyer, tá? E aí, logo que eu terminei o ensino médio, foi aberto o primeiro curso de graduação de biomedicina aqui na nossa cidade. E aí eu vi que dentro das áreas de atuação tinha lá genética. Eu disse, pronto, é aqui que eu me encontrei. E aí me inscrevi no curso de graduação, já pensando um pouco em trabalhar com genética, nada específico ainda, mas ali durante o meu segundo ano de graduação, eu entrei em contato com um outro grande pesquisador, que é o professor Bernardo Galvão, Castro Filho, e ele pôde oportunizar a minha entrada nessa área da genética, mas uma genética um pouquinho diferente, que é uma genética voltada para o estudo da virologia. Tá? E desde então eu venho exercendo essas atividades relacionadas à virologia, e aí assim que eu acabei minha graduação, eu entrei no mestrado de Biotecnologia e Saúde e Medicina Investigativa, trabalhando com genética em virologia, especificamente em retrovirologia. Logo depois, assim que eu terminei o mestrado, eu ingressei no doutorado também dentro dessa área e continuo atuando aí até hoje, até os dias mais atuais, né, que eu fui aprovado aí para ser pesquisador em saúde pública dentro da área de virologia evolutiva. É, então, acho que é a primeira pergunta, acho que eu já respondi, né? Perfeito, já respondeu sim. E como é que costuma surgir uma nova linha de pesquisa no seu trabalho? É mais comum a partir de curiosidade pessoal, de demandas sociais ou de colaborações com outros pesquisadores? Eu acho que um pouquinho de tudo, né? Então, apesar de eu ter trabalhado ali até meu doutorado, até terminar meu doutorado apenas com retrovírus, assim que eu terminei o doutorado, começaram outros grandes problemas de saúde pública envolvendo patógenos virais. Então, a gente teve aqui na Bahia dengue, que sempre foi um problema desde a década de 70. Aí a gente teve, em 2015, 14 ali, a entrada do chikungunya e do Zika vírus. A gente teve depois o SARS-CoV-2, febre amarela, oropouche, são tantos patógenos que aí a gente termina criando novas linhas de pesquisa para investigar esses patógenos. E aí vai muito da demanda da sociedade, e aí a gente tem a expertise em virtude das colaborações que a gente traz, e obviamente sempre tem que ter um interesse pessoal, né? Se não tiver um interesse pessoal, a gente não consegue trabalhar muito bem nesses temas. Então, é um pouquinho de cada uma das três coisas no meu ponto de vista, né? Então, você tem ali uma demanda social, que é muito importante, e a gente viu como a mobilidade acadêmica e científica se mobilizou durante a pandemia do SARS-CoV-2. Isso foi muito notório, mas a gente já tinha visto isso quando teve os casos de microcefalia relacionados ao Zika. Então, a grande parte das pessoas que trabalhavam com determinado patógeno migraram para trabalhar também com Zika, né? Não que eles esqueçam as outras coisas, mas normalmente você termina dedicando ali uma grande parte do seu tempo para esse problema, além das colaborações que, de certa forma, nos dão uma expertise para trabalhar com esses novos desafios, com essas novas linhas de pesquisa e também o interesse pessoal. Ah, que ótimo, perfeito, interessante. Quais são as etapas mais desafiadoras do processo de pesquisa científica, na sua experiência?
O que eu tive sempre muita dificuldade, na verdade, é uma dificuldade que é imposta a todos os pesquisadores do nosso país, é a questão da aquisição de recursos de fomento para a pesquisa. Então, esse é um grande desafio que em alguns governos eles terminam sendo mais acentuados ainda, tá? Mas que a gente vem vivendo aí há um bom tempo, quer dizer, eu acho que desde que eu me lembro, desde que eu me entendo como pesquisador, isso é um grande desafio. Você conseguir recursos para realizar experimentos de alta qualidade com alto controle. Esses experimentos são extremamente caros, mas a gente sem recursos a gente não consegue fazer isso. E talvez seja um grande diferencial dos países desenvolvidos, né? Eles têm uma quantidade relacionadas ao seu PIB para a ciência e tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, aí cada um chama de coisas diferentes, mas terminam tendo aí uma área cinza, né, entre essas duas coisas, que o investimento deles é muito maior. E nós aqui no Brasil, e eu digo assim, eu estando no Instituto de Excelência em Pesquisa, um instituto reconhecido mundialmente, eu ainda tenho essa dificuldade em aquisição de recursos financeiros. Sim, realmente eu estava lendo sobre isso, que, na verdade, o governo, né, o governo federal, não, eles não, eu não vou dizer apoiam, mas eles não investem nessa questão da pesquisa, foi como você mesmo pontuou aí. E, enquanto isso, outros países estão já à frente. É verdade, eu gostei dessa sua narrativa. Tem outros pontos Você também, rapidinho, partilhar só um... para complementar, que são importantes nisso, tá? Lá fora a gente vê muito a iniciativa privada juntando com os pesquisadores. Aqui no Brasil isso é muito difícil, parece que nós somos lados opostos, quando na verdade deveríamos estar andando juntos. Então, nosso financiamento ele é muito dependente do governo federal. E aí, em momentos de crise, a primeira coisa que se corta é o investimento na ciência e tecnologia. É verdade, as verbas nessa área, elas realmente são cortadas. Você poderia compartilhar um projeto ou descoberta do qual se orgulha especialmente? Tem muita coisa que a gente faz, né, que a gente tem orgulho. Mas tem um artigo específico que a gente publicou ano passado, se eu não me engano, que eu sou o primeiro autor, que a gente identifica aqui na Bahia um novo genótipo do HIV-1. Então, durante esse processo, a gente tinha amostras coletadas aí durante um longo período de anos e a gente nunca tinha identificado esse genótipo. Então, a gente identificou um novo genótipo. Por que isso é importante? Porque ele é uma variante mais patogênica. Tá? Então, esse subtipo D, ele tem prognósticos piores do que as pessoas que vivem com os outros subtipos. Então, a gente identificar isso é importante para a gente alertar as autoridades de saúde pública e também alertar o médico que trabalha com essas pessoas que vivem com HIV, porque ele deve fazer um acompanhamento mais frequente em relação a isso. Mas isso é apenas um dos trabalhos, tem vários outros que eu me orgulho bastante de ter contribuído aí ao longo dos anos. Ótimo, perfeito. Eu vou passar para minha amiga Mila, para ela dar continuidade às perguntas. Sim, como a gente queria saber como a colaboração entre cientistas de diferentes áreas influencia a qualidade e o impacto das suas pesquisas. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que é muito complexa, mas que é muito importante realmente. A gente precisa falar de colaborações entre pessoas que fazem coisas similares e a troca de expertise, isso é muito importante. Na pesquisa, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que na vida, né, ninguém faz nada sozinho. Mas eu tive experiências Verdade. muito interessantes no que diz sentido a você trabalhar com pessoas de outras áreas, que é você tentar fazer aí uma interdisciplinaridade ou uma transdisciplinaridade dentro da pesquisa. Eu acho que quando a gente traz diferentes visões para um problema único, a gente consegue ver esse problema de uma forma mais clara e aí, com isso a gente consegue propor medidas para dirimir esse determinado problema de forma mais eficaz.
Sim, perfeito. E, na sua visão, quais são as principais questões éticas que os pesquisadores eles enfrentam hoje em dia? Eu digo que não é que a gente enfrenta as questões éticas, né? As questões éticas, elas existem para a gente proteger as pessoas da pesquisa, né? Os participantes da pesquisa, sejam eles pessoas que vivem com vírus, sejam eles indivíduos saudáveis, né? Mas eu acredito que hoje, mesmo com a nova regulamentação do Código de Ética, né? Dos Conselhos Nacionais de Ética, a gente, pelo menos no ambiente que eu vivo, que é a Fiocruz, a gente tem uma tranquilidade, porque a gente sempre está pensando na pessoa. E aí termina que a gente não tem tantas implicações éticas assim para a realização do nosso trabalho, que a gente faz, a gente aprendeu a fazer tudo muito direitinho, né? Então toda a parte de TCLE e por aí vai, isso nunca foi assim um problema para a gente, né? Eventualmente, uma coisa que pode terminar atrasando um pouco, mas faz parte do processo, é que nem sempre os comitês de ética se reúnem com a periodicidade que a gente gostaria. Mas a participação em comitês de ética, ela é uma participação voluntária, então também você não pode demandar dessa pessoa que ela dedique 100% do seu tempo a ler o projeto dos outros para ver se aquilo está eticamente integrado dentro do que se espera. Então, isso eventualmente pode atrasar alguns trabalhos, mas não vai atrasar muito, tá? Mas o importante é que a gente garanta aí a integridade das pessoas que participam do estudo, e não só das pessoas, mas dos dados das pessoas, né? Hoje a gente fala muito sobre LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a gente precisa pensar muito bem nisso, porque o dado, do momento que a gente coleta até a sua publicação, até o tempo que fica depois com a gente, ele é o dado da pessoa, não é nosso, né? Então, mas isso como a gente passa por isso nossa vida inteira, eu não acredito que tenhamos desafios aí nesse campo para os pesquisadores especificamente da Fiocruz. Que bom. E como você enxerga o papel da ciência e da pesquisa científica no enfrentamento dos grandes desafios globais, como mudanças climáticas ou pandemias? Na verdade, a gente não pode nem dissociar uma coisa da outra, né? Porque mudança climática está associada à pandemia, de certa forma, né? E a gente sabe que a ciência, ela é um pilar importante da sociedade. Todas as informações que a gente tem, que são relevantes, baseadas em evidências, elas vêm da ciência, tá? A gente não pode nunca deixar de aplicar o método científico para tentar entender todos esses problemas. Só que nos dias atuais o que a gente vê é um crescimento do negacionismo científico. E a gente vê pessoas que deveriam estar no local, no lugar de divulgadores de conhecimento, propagando fake news, propagando desinformação. Então, isso é um ponto que a sociedade, e aí desde o início desse século, mas isso, fake news não é uma coisa nova, tá? Ela só é muito mais disseminada hoje devido aos meios de comunicação. É uma coisa que a gente precisa combater o tempo inteiro. A gente discute muito aqui dentro da Fiocruz divulgação científica. É importante que todos esses trabalhos extremamente técnicos e complexos que a gente faz, eles sejam de alguma forma traduzidos para uma sociedade que não necessariamente entende daquele assunto. Então a gente vem trabalhando muito nisso, porque a gente acredita que essa é uma das formas da gente combater esse negacionismo científico. A gente não precisa ir longe, né? Durante aqui a pandemia do SARS-CoV-2, várias pessoas falaram que era um vírus criado no laboratório chinês, e a gente consegue provar por A mais B, isso colegas meus, que não, que é um processo evolutivo que gerou aquele vírus, e esse vírus foi de um processo de transmissão, foi um spillover, né, que essa transmissão espécie, por aí vai. Mas até as pessoas que falavam isso na época eram atacadas bem rigorosamente, assim, eu conheço colegas meus que tiveram ameaças de vida, né, por falar isso. Então, assim, a gente precisa combater muito, muito, muito
o negacionismo, porque eu acho que se a gente combate isso, a ciência fortalece o combate às mudanças climáticas e também às pandemias, né? Sim. E, por fim, a gente queria saber o que você diria ou aconselharia em questão de primeiros passos para um aluno que ele está na graduação e ele deseja seguir a carreira científica. Eu coloquei os desafios aqui, né? Então, a primeira coisa que eu perguntaria é: você realmente quer isso? Porque não vai ser fácil, tá? Não vai ser fácil, mas a gente precisa que vocês queiram, porque o biomédico, ele é uma carreira voltada para a ciência e tecnologia. Em sua, em sua concepção, ali em 1950 e depois em 1966, era feita para um profissional atuar em pesquisa, né? E ser também professor das disciplinas básicas universitárias. Então, a gente precisa que vocês gostem disso, mas eu quero dizer para vocês que é um desafio. E o primeiro passo que vocês têm que dar nesse processo, que é longo, tá? Então, eu sou pesquisador há 10 anos, mas eu só consegui realmente uma posição de pesquisador nesse ano. Não que eu não que eu fiquei 10 anos sem fazer nada, né? Eu estava fazendo pesquisa, mas de forma não muito institucionalizada. Tá? Mas o primeiro passo, e aí é um passo importante, inclusive, para saber se é o seu perfil ou não. Porque às vezes a gente fala, a gente quer pesquisa, mas a gente não entende todas as nuances que vêm dentro desse processo. Mas façam, eu sugiro a todos vocês que façam iniciação científica. Porque se vocês forem igual a mim, no momento que vocês entrarem ali, ver a complexidade das discussões, eu acredito que muitos de vocês vão se apaixonar e, se apaixonando, vão seguir a carreira acadêmica, que inclui o mestrado, doutorado, e assim que você tiver o título de doutor, você já é um pesquisador, né? Oficialmente, mas você aí precisa ter uma posição que lhe permita realizar a pesquisa. Então, assim, iniciação científica para ontem, tá? Terceiro semestre é o melhor momento para se iniciar esse processo, porque é o momento que as agências de fomento aceitam, é um momento que você vai ter tempo para amadurecer e ver se é realmente isso que você quer. E então eu aconselho a vocês, vocês estão no segundo semestre, né? Imagino, essa disciplina no segundo semestre, que vocês então, no próximo semestre, início do ano que vem, já se preparem para fazer os processos seletivos, seja na Baiana, seja na Fiocruz, seja onde for, tá? Porque a gente precisa de jovens cientistas. A gente precisa muito, muito, muito de vocês. E aí tem alguns projetos que eu aconselho vocês a acompanharem. Um que eu acho belíssimo, que é coordenado por algumas colegas minhas aqui, que é o de Meninas e Mulheres na Ciência. Acho que esse tem perfil no Instagram, tem várias outras atividades que organizam, que eu acho que é importante vocês seguirem. Que além disso, a gente precisa de mais mulheres na ciência. A gente precisa diversificar mais esse mundo científico, que é muito ainda de pessoas brancas. Tá? Então, a gente precisa que toda a comunidade se engaje nesse processo de diversificação dessa comunidade científica, porque cada um de nós tem uma vivência específica e vai trazer para dentro desse ambiente de pesquisa tudo aquilo que a gente já viveu. Né? Antigamente, o pessoal falava: ah, você é um nada, aí você faz uma graduação, você se torna alguma coisa. Não, nós somos tudo que nós acumulamos desde o dia que nascemos, e cada um de nós tem muita coisa importante para contribuir dentro desse cenário. Acho que era isso. Tá bom, professor Felipe. Muito obrigado pelo seu tempo e por as experiências, reflexões sobre docências e pesquisa científica. Sua resposta foi extremamente valiosa para o nosso trabalho, nos ajudar a compreender melhor como essa área se conecta na prática acadêmica e profissional, e agradecemos novamente pela sua disponibilidade e colaboração. E gostaria de salientar que, assim, a sua experiência foi extremamente enriquecedora.